Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre programação em geral, mas especialmente em Go. Esse vídeo aqui é uma continuação de uma série sobre o Temple, que é um framework, uma biblioteca para a criação de templates HTML, só que ali direto no Go. Então, se você não viu o vídeo anterior, vou deixar aí no card o link para você assistir. E aí, voltar aqui para esse se for do seu interesse. E aí, claro, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente. A gente chegar aí, de repente, aos 1000 inscritos. Então, conto aí com a sua ajuda. Então, bora lá pro vídeo de hoje. Bom, eu resolvi quebrar essa série aí em mais de um vídeo para não ficar muito cansativo ali, ficar muito grande para gravar e também para quem vai assistir. Então, no vídeo passado, a gente viu o básico sobre o Temple. A gente viu o que era o Temple, viu como instalar, viu como configurar, viu como ele funciona, a parte de geração do parse através do uso da ferramenta de CLI. E aí a gente começou a construir ali algumas páginas usando o Temple. Então a gente fez aqui dois handlers, né, utilizando ali a própria funcionalidade do Temple. E hoje a gente vai continuar vendo uns assuntos um pouco mais avançados aqui da ferramenta. E o primeiro deles que eu quero mostrar é sobre a questão da composição. A gente não costuma criar templates de maneira separada assim, né? Cada um fazendo uma coisa completa ali, não. Geralmente a gente usa templates em combinação. E aí, assim, quando a gente está utilizando o pacote template padrão, né, o pacote lá do HTML, template HTML, essa parte de composição, ela é bem chatinha, bem complexa, né? Tem o block, tem o template, tem o define. Então, assim, um pouco, assusta um pouco o usuário. Claro, como eu falei, à medida que você vai trabalhando, isso vai ficando ali meio que padrão, normal ali no seu sangue. Mas para o usuário inicial, isso é um pouco frustrante até às vezes, né? Você entender esse funcionamento. E aqui vocês vão ver que no Temple é super fácil fazer a composição de templates de uma maneira bem intuitiva ali, como se você realmente estivesse usando o Go padrão. Então a gente vai aprender isso daí agora. Então bora lá. A gente tem duas páginas soltas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma página aqui que eu vou chamar de, por exemplo, footer.temple. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o porquê. Então eu vou criar aqui no mesmo pacote, vou criar aqui, ó, footer. Eu não vou exportar, né? Então, assim, por que eu não vou exportar? Você já deve estar imaginando, né? Bom, estou criando um footer ali. Isso aqui vai ser uma espécie de componente que eu quero reutilizar. Então, eu vou repetir ele em várias páginas. Eu não vou necessariamente chamar ele de fora. Então, não vou criar e renderizar só o footer. Então, eu vou deixar aqui sem exportar mesmo. E aqui eu vou criar uma div, simplesmente. Eu posso usar o footer mesmo, né? Do próprio HTML. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu lembro que eu tô colocando em inglês, mas enfim. This is the footer. É mania de programador, né? A gente às vezes acaba misturando ali português com inglês. Mas enfim. Então, criei aqui o footer. Isso aqui, a minha ideia é que esse template, né? A gente chama de componente, na verdade. Esse componente, ele vai ser reutilizado por outros componentes. Então, eu quero fazer uma espécie de... Uma espécie não, eu quero literalmente fazer uma composição de templates. Então, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, no meu home. E aí, como que eu faço para inserir aqui o meu footer, né? De maneira a reutilizar aquele componente. A sintaxe aqui do Temple, ela utiliza o arroba para importar outros componentes. E aí... aqui é muito parecido com o conceito de importação de pacote. Como a gente está com os templates aqui tudo dentro do mesmo pacote, eu posso dar um arroba direto o nome do meu componente. O nome do componente, certo? Não é o nome do arquivo. Então aqui, ó, arroba footer. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar footer. Inclusive ele já está autocompletando aí, o que é bem interessante. E aí,
para utilizar esse template, eu preciso colocar aqui os parênteses. É como se eu estivesse executando aquele template. E aí, se tiver parâmetro, a gente vai passar parâmetro aqui. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas enfim, vou salvar aqui. Vou copiar aqui também. Vou colocar aqui, ó, no users. Aqui, ó, depois da UL. Vou salvar. Vamos compilar. Nenhum erro. E agora vamos rodar a aplicação novamente. Vamos acessar. Ó, vou acessar o home. Observe que apareceu aqui, ó, home e o footer. E se eu acessar aqui, ó, users, também, né? Só que eu fiz o favor de tirar todos os usuários. Mas enfim, deu para ver lá que... deixa eu voltar aqui. Ctrl Z. Prontinho. Salvei. Só reiniciar aqui para a gente ter um conteúdo mais interessante. Pronto. Então aqui, ó, eu tô com footer em todas as minhas páginas agora. Então, de certa forma, eu reaproveitei esse template. Estou utilizando ele ali em vários locais. Então, dessa forma, bem direta mesmo. Então, @footer, pum. Simplesmente ele renderiza esse template reaproveitando. Então, dessa forma, você faz o reaproveitamento, a composição. Tem outras maneiras também de você utilizar esse recurso. A gente vai ver cada uma delas agora. A primeira delas é essa que eu já mostrei e a outra é através da passagem de parâmetros aqui. Então, o parâmetro, o que é que pode ser um parâmetro? Bom, pode ser um outro componente. Então, digamos que eu quero fazer um componente que recebe outros componentes. E aí eu consigo fazer isso também. Ou eu posso passar parâmetros simples, como strings, ou seja lá qual for o valor, e ele vai conseguir utilizar ali dentro desse template. E aí tem uma sintaxe especial que eu quero mostrar aqui, mas antes eu vou fazer o seguinte. Observe que esse footer, ele vai precisar ser usado em vários elementos. Então, assim, não é interessante eu ficar repetindo aqui, né? Então, imagina, se eu tiver que colocar em 20 templates, sair colocando um por um. Então é muito comum a gente criar uma espécie de template base, onde a gente vai compor tudo ali dentro daquele template base. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um template base. Eu posso chamar aqui de base, eu posso chamar de layout. Vou chamar aqui de base.temple. Então eu vou aqui, ó, package, views. Eu vou chamar aqui o meu template de layout, temple, só para mostrar que o nome aqui não necessariamente precisa ser o mesmo nome do arquivo. Então é o mesmo, aqui vale o mesmo lá para Go. Então o que vale é o que está realmente aqui exportado. Então o nome do arquivo ele não é tão relevante, porque Go não trabalha dessa maneira na hora de usar pacotes. Então aqui nesse meu layout padrão, eu vou criar o esqueleto do meu site. Inclusive aqui, ó, a gente está usando HTML todo solto, né? Se a gente vem aqui, ó, ele fica dando erro aqui, porque o HTML não está bem formatadinho. Então a gente pode corrigir isso aqui nesse template base. Então vamos criar aqui o HTML que vai ser a base de todo, digamos, de todo o site. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui por fora, só para eu aproveitar aqui os recursos da IDE. Então eu vou colocar aqui, ó, HTML, vou copiar isso aqui tudo, posso fechar aqui, ó, vou colar, deixa eu só dar uma melhorada aqui, prontinho. Colei aqui, vou colocar aqui um título padrão, temple, go, temple. E a gente vai montar o site usando aqui o recurso de composição do tempo. Bom, o que eu vou querer aqui? Eu vou querer eu posso querer aqui um header. Então, eu posso criar em arquivo separado? Posso, mas eu acho que faz mais sentido deixar aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, o footer, vou copiar, vou trazer para cá. Deixa eu apagar aqui, ó. Ups, apaguei errado. Apagar aqui. Espero que eu não tenha apagado coisas que não deviam. Se não, tá. Beleza. Vamos lá. Então, eu vou criar aqui o footer. Vou criar também aqui, ó, um header. Eu vou usar também, ó, o header. Acho que tem header também, HTML. This is the header. Depois a gente bota alguma coisa mais interessante ali. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar aqui o footer. Não precisa do render. Vou usar aqui o... Nossa, fiz header e footer. Aqui no meio, eu vou querer passar o conteúdo do meu site. Conteúdo de fato dinâmico. A primeira maneira
que eu vou mostrar como fazer isso aqui é passando um outro componente. Então eu vou passar aqui, por exemplo, eu vou chamar de content e o tipo vai ser temple component. Então eu vou chamar aqui, ó, o conteúdo. Vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui. Diferentemente do @header aqui, que a gente está passando o parêntese, quando a gente está usando o componente direto, a gente não passa o parêntese, é como se o componente já viesse executado. Então a gente vai usar aqui ó, o @content, só que não vai passar mais o parêntese. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Por que eu não vou fazer isso aqui? Porque eu não estou importando o componente, eu estou de fato usando aqui o valor que está sendo passado como parâmetro. Vamos salvar isso aqui, prontinho. Então, deixa eu tirar isso aqui, ó, esse footer, que não vai mais precisar, porque a gente vai usar o componente. E agora é o seguinte, quando eu for renderizar, ao invés de eu renderizar o componente base diretamente, eu vou passar ele como parâmetro. Então, vamos lá, vou fazer por parte aqui para a gente não se enrolar. Eu vou tirar aqui, ó, o home. O que é que eu vou renderizar aqui? Eu vou renderizar o views. Faltou compilar, né? Vamos compilar porque senão a gente não vai ter o autocomplete. Pronto. Então agora eu vou passar aqui, ó, o layout. E o layout ele recebe como parâmetro um componente. Aí eu posso passar aqui o home. Agora aqui, ó, fica mais claro pra gente por que eu não utilizo os parênteses lá. Aqui, ó. Nossa, cadê? Cadê o layout? Fez. Aqui, ó. Por que eu não uso parênteses aqui? Exatamente por isso, ó. Porque quando eu estou passando o componente pro meu layout, ele já vai ter chamado aqui, ó, o parêntese. Executou já a função, já retornou o componente. Então, bem intuitivo até. Eu achei isso aqui bem intuitivo. Então, bora lá. Vou tirar aqui também. Aqui vai ser views layout e user. Vamos salvar agora. E aí a gente pode, não precisava gerar, era rodar. Pronto, agora, ó, quando a gente executar, ele vai manter lá o footer, né? E o header. E o mais legal aqui, ó, a página tá sem dar aquele problema. Não sei porque que o Firefox não formata aqui direitinho, mas enfim. Mas tá aí, agora o HTML válido, né? Sem aquele problema lá que a gente estava enfrentando antes. E aqui o home também. E reaproveitando aqui todo o conteúdo ali da página que foi utilizado lá no template. Então, é dessa forma aqui que a gente consegue utilizar a composição. Então, a gente já viu duas maneiras. Uma delas foi utilizando a importação direto no componente, que a gente até já tirou, mas é essa. A outra é através da passagem de parâmetros. Então, eu passei aqui um parâmetro e importei ali, digamos, né, aquela página. E a última que a gente vai ver é usando um conceito de... Isso aqui é muito parecido com o que tem lá no React. Então, vocês vão ver que, de fato, o criador ele se inspirou bastante ali no React. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó, no header. Vamos dar uma melhorada aqui nesse header para a gente passar alguns... um parâmetro não, uma forma da gente também fazer composição de template. Eu vou criar aqui como se fosse uma espécie de menu. Então, eu vou ter aqui, ó, uma div. Na verdade, eu posso já colocar aqui direto. Então, eu vou querer colocar o menu aqui, né? Meu menu vai ser o seguinte, vai ser uma UL e aqui vão ser várias LIs e vai ter um A. Então, eu vou colocar só uma aqui por enquanto, para dar um exemplo. Home, vou fechar o A, vou fechar o LI. E a segunda, por enquanto, vai ser users. Dessa forma aqui vai ser o header. Tá, mas eu quero mostrar mais coisa aqui. Eu quero mostrar uma maneira da gente usar a composição aqui dentro, usando esse conceito que eu comentei lá, que veio muito parecido do React. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou criar aqui um template que eu vou chamar de menu. E esse template aqui, ó, vai ser uma UL. E aqui, ao invés de eu receber como parâmetro, então lembra, essa aqui é a terceira forma que a gente está vendo de composição. Ao invés de eu receber como parâmetro aqui o componente, eu vou usar aqui uma abordagem que é do próprio tempo, que é usar um parâmetro implícito que tem em todos os componentes, que é chamado de children. Só que você não chama só assim, você precisa passar três
pontinhos, como se você estivesse fazendo um spread. Isso aqui é muito caro de React. Então eu vou salvar. E aí o que que acontece? Agora eu consigo passar para dentro desse componente outros componentes. Então, como que a gente faz essa chamada aqui? Pô, eu posso vir aqui, ó, ao invés de usar o L, eu vou importar aquele menu. E aí, lembra, assim a gente está importando o componente, assim a gente está executando um parâmetro do tipo componente, e para usar o children, eu vou usar o parêntese e vou passar aqui um par de chaves. E o que eu passar aqui dentro desse par de chaves vai ser esse children. Então, deixa eu salvar. Deixa eu tirar esse L aqui que ele está perdido. E agora, ó, dessa maneira, eu vou renderizar qualquer componente que for passado aqui como parâmetro. Claro, aqui eu posso passar quantos componentes eu quiser. Inclusive, eu posso colocar aqui, ó, o footer. Eu posso importar o footer. É mais ou menos como é lá no React. Então, eu posso passar qualquer tipo de componente. Só lembrando, isso aqui, pessoal, isso aqui é um HTML. Não. Isso aqui, quando o Temple fizer o passe, isso aqui vai virar um componente também. Claro, ele vai criar um nome maluco lá, né? Essa maluquice aqui, né? Que ele cria, não? Então, get children aqui e tal. Então, assim, a gente não precisa entender esses detalhes, mas precisa saber que isso aqui, de fato, na verdade, é um componente que está sendo passado. E aí são vários, ele vai iterar, por isso essa noção aqui do spread, porque ele vai iterar sobre cada um deles e renderizar. Bom, já falei demais, deixa eu salvar e vamos ver isso aqui realmente funcionando na prática. Vou rodar aqui o Generate e vou rodar a aplicação. Vamos lá executar o Home. Ó, agora apareceu aqui o meu menu. E claro, isso aqui vai aparecer em todas as páginas. Inclusive, eu posso clicar aqui, né? Ao invés de ficar digitando ali. Então, eu posso vir aqui para Home, posso vir aqui para Users. E agora eu tenho um menu utilizando ali os recursos do Temple. Então, a gente viu as 3 formas de fazer essa utilização de composição. Então, eu posso importar o componente diretamente aqui no meu template. Eu posso passar um componente como parâmetro do tipo component e a utilização dele é direta, sem o parêntese. Ou eu posso ainda usar a composição passando aqui, ó, as chaves, como se eu estivesse executando uma função ou criando uma função dinâmica, passando ali dentro das chaves o componente ou os componentes que eu desejo fazer a composição. Então, dessa forma, eu faço esse uso dessas composições. Então, bem simples, bem tranquilo. Com isso aí, você já consegue construir qualquer página. Basicamente, qualquer página. Só lembrando, né? Eu cheguei a comentar, mas vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu criasse aqui um UI, criasse aqui um, sei lá, vou chamar aqui um nome maluco. Package UI, Temple, Pool, Pool. Eu sei que tá bem esquisito esse nome, mas vamos lá. O que que eu quero mostrar? Que eu consigo, vou colocar aqui, ó, no Home, eu consigo importar esse componente aqui, ó, dessa maneira. Então, eu vou chamar aqui, ó, UI, na verdade, ali embaixo, ó. E aí, observe que ele importou aqui, ó, o pacote. Lembra que eu falei que é Go, código Go padrão. E aí eu coloco aqui, ó, o arroba, que ele tá reclamando aqui. Ah, sim, claro. Não é só o UI, né? É o full. Pronto. Então, eu tô utilizando aqui um pacote de outro componente. Tá reclamando aqui essa bola. Tá, enfim. Eu estou importando um componente de outro pacote. Vou gerar aqui, ó, e vocês vão ver que isso é perfeitamente possível. Então, eu vou aqui no Home, ó, e tá aqui o full. Então, isso aqui não fica restrito a coisas ali do mesmo pacote. Eu vou deixar isso aqui só como referência para você dar uma olhada aí, mas só para saber que é possível utilizar pacotes diferentes aqui, certinho? Então, dessa maneira a gente consegue importar. Bom, bora lá, vamos ver o que mais que a gente pode explorar aqui do Temple. Vamos usar agora a questão do CSS. No vídeo passado a gente viu lá que o style ele é um pouco limitado.
né? Então ele faz com que a gente não consiga utilizar todos os recursos ali de inserção. Então a gente pode utilizar de outra maneira esses recursos do class. Então a gente tem do CSS, perdão. A gente tem uma forma aqui, eu vou usar aqui, deixa eu ver, eu vou usar aqui no Base. Eu vou criar aqui, e aí para isso a gente vai utilizar uma palavra reservada aqui do tempo, que é o CSS. O CSS ele vai servir para eu criar classes CSS localizadas, né? Então elas vão funcionar dentro de um determinado escopo ali onde está sendo importado. Então eu vou criar, por exemplo, aqui ó, um admin class. A sintaxe é bem parecida com tempo, e aqui dentro eu consigo colocar classes CSS. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, color red. Observe que eu preciso seguir a sintaxe ali do CSS. Então se eu deixar assim, ó, sem o dois ponto e vírgula, desculpa, ele vai dizer, ó, tá faltando ali o ponto e vírgula, né? Eu também, se eu colocar assim, ó, red, quando ele for gerar a classe, ele vai gerar errado aqui, né? Porque não é, na verdade, as cores não são strings, né, no CSS. Quer dizer, a não ser que você vá usar aquele outro padrão lá, mas é dessa maneira aqui, ó, red. Então eu posso colocar aqui, posso aumentar a fonte, né? Font size, vou colocar aqui, ó, 1.5 RAM. Observe que é a sintaxe do CSS. Então, sei lá, no React lá você tem um font size, né? Aqui não, aqui isso aqui não ele vai ficar errado lá se você fizer desse jeito. Vou deixar aqui pra gente entender. Bom, então eu vou vir aqui, ó, deixa me ver aqui, vou colocar não, na verdade esse local aqui não foi o melhor não, deixa eu tirar daqui, vou colocar aqui no users, pronto, salvar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, nesse que é o que eu quero que seja o admin, vou colocar aqui, ó, class, e aqui sim eu consigo passar um parâmetro dinâmico, então eu vou colocar aqui, ó, admin class, foi isso que eu chamei, foi admin class, pronto, então eu vou passar aqui, faltou um igual ali, né? Ele tá, pronto, admin class, eu preciso executar aqui, certo? Como se fosse uma função. Vou salvar, vamos lá, fazer o generate, run, vamos aqui, ó, no users. Observe que já ficou vermelho lá, como a gente gostaria, porém não ficou a fonte maior do que os outros. Por quê? Vamos lá no inspect, ó. Observe que como é que ele implementou? Ele criou um style aqui, ó, localizado, criou essa classe, ó, admin class, e ó, passou o font size. Só que esse font size aqui, ele não é correto, né? Não é um CSS válido. Então, por isso que eu deixei bem claro. Aqui, você vai usar a sintaxe que você usaria no arquivo .css padrão. Então, agora, se eu salvar, rodar, a gente executar, ó, agora sim, ó, ele aumentou a fonte aqui maior, né? Ficou maior do que a outra fonte padrão. Então, dessa maneira a gente consegue aplicar uma classe diferente aqui para o nosso conteúdo. Vamos lá, tá? Além disso, ele tem também um conceito de chave-valor para que eu consiga aplicar classes com base tanto em alguma lógica, né? Sei lá, alguma coisa que vai retornar true ou false, como também para colocar atributos que são o fato de aparecer o atributo, ele vai aplicar aquilo ali, né? Então, sei lá, enable, disable, checked. Então, esse tipo de atributo é só o atributo, né? Então, eu boto, sei lá, enable. É só assim, enable. Pá. Então, para isso ele tem um utilitário. Então, vamos utilizar aqui, ó, para simplificar essa aplicação desse conteúdo aqui. Eu vou tirar esse else, eu vou tirar isso aqui por enquanto, ó, e eu vou fazer o seguinte. Eu quero aplicar essa classe aqui, ó, admin, mas não para todo mundo. Então, para isso eu vou usar o temple kv, esse kv é de key value. A chave é a chave que eu quero aplicar, a classe que eu quero aplicar. Então, por exemplo, eu posso aplicar aqui uma classe chamada info e, na verdade, admin. E aqui no segundo parâmetro é o valor, né? Pode ser o valor que eu quero aplicar de fato ou um booleano para fazer aquela jogadinha que eu comentei, né? De ser true ou false. Aí aqui
eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o U igual a Robson, por exemplo. Então, ele vai aplicar essa classe para essa condição verdadeira. Então, deixa eu executar. Vamos lá. Ele vai perder as características ali, mas eu quero mostrar o que ele fez. Ó. Ele aplicou aqui ó, o admin, que é exatamente a classe que eu defini aqui. Bom, mas eu não defini aqui a classe admin, né? Mas eu poderia definir também essa classe. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou, ao invés de admin, eu vou colocar aqui, ó, admin class. Por quê? O que acontece? Quando a gente usa essa função aqui do temple, ele gera um style aqui com uma classe com nome dinâmico. E aí ele atribui automaticamente para a gente aqui nesse atributo aqui. Então vou salvar e aí vamos lá, que eu explico melhor aqui na execução. Vocês vão ver que agora vai retornar o que estava antes, ó, a classe aplicada e deixa eu mostrar aqui como foi que ele fez, ó. Ele criou um style aqui, ó, e ele criou uma classe chamada .adminClass underscore 52c4 e aí colocou os estilos nela e aplicou a classe aqui no meu atributo baseado na condição. Então, eu passei uma condição aqui. Se essa condição for verdadeira, ele vai aplicar essa classe. Então, dessa forma, você consegue ter mais de uma classe aplicada ali dentro do seu CSS. Se eu não me engano, eu consigo também passar aqui. Deixa eu dar só uma olhada aqui na documentação. Vamos ver aqui. CSS. Posso colocar assim. Exatamente. Posso colocar separado por vírgula e inclusive aqui, ó, misturar com um tempo. Então é bem versátil. Então posso vir aqui, por exemplo, colocar info e aí ele vai aplicar essa classe aqui, ó, para todos. Então, sei lá, vamos dizer que eu queira criar uma classe padrão para todos e para o admin esse específico. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar diretamente no próprio HTML, eu posso aplicar uma classe, se ele explica aqui, ó. Eu posso criar um style, ele vai ficar com o escopo ali daquele componente. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui, ó, no users, vou criar aqui, ó, um style. Aqui eu vou colocar o seguinte, info, e esse info vai ser, deixa eu pensar aqui, eu vou colocar só a fonte size unram 1.2 ou melhor, vou colocar a cor aqui, ó, cor blue, para mostrar como é que ele faz a sequência aqui, né? Ele tem que sobrescrever aqui. Então, bora lá, já defini ali, gerar, rodar. Ó, observe que todos ficaram azul, menos esse aqui, ó, porque ele teve a classe sobrescrita. E observe que ele gerou, ó, onde é que ele gerou aqui a classe? Ó, gerou aqui, ó, na verdade, ó. Colocou no ponto mais alto aqui. E, na verdade, ele é como se estivesse dentro do componente. Isso aqui tudo é o meu componente, ó. Esse componente UL, users. Lembra que o header, aqui é o content e aqui é o footer. Então, por isso que ele colocou aqui mais em cima. Já esse estilo aqui, como eu estou usando direto aqui no LI, ele levou ali para dentro do L. Mas é isso. Então, ele aplicou aí o CSS diretamente no arquivo. Tá, então, beleza. Vamos para o próximo passo agora, que é fazer uso também de JavaScript. Para não ficar tão bagunçado aqui, eu vou colocar aqui no home a parte do JavaScript. Então, eu tenho também, além da tag CSS, eu posso usar também a tag script. Essa tag script, ela vai me permitir utilizar um conteúdo JavaScript ali no meu componente. Então, por exemplo, vou fazer o seguinte, console, vou chamar assim. Deixa eu tô com medo disso aqui dar problema, então deixa eu colocar aqui, ó, show message. Vou colocar aqui, ó, console.log carregou o JavaScript. Salvar. E aí dessa forma, ao adicionar esse script aqui na minha página, eu consigo agora chamar esse script aqui dentro, por exemplo, no acionamento de um botão. Vou colocar aqui um botão.
Click button. E aqui, ó, no onClick, eu vou chamar o show message. Então, dessa forma, eu consigo executar uma função JavaScript. Vou salvar, faltou compilar, né? Go run main.go. Vamos lá para o home. Deixa eu abrir aqui o console. E aí, ó, quando eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer a mensagem que tá no contador, né? Se eu consigo aumentar aqui, consigo. Então, ó, sempre que eu clico aqui, ele vai aumentar aqui o contador. E dessa forma eu tô chamando o script. Ele vai gerar lá também, ó, da mesma forma que ele gerou o style, ele gera também o script. Observe que ele ele cria uma função aqui dinâmica. Então, não é bom você confiar nesse nome, porque ele vai mudar de acordo com o processo ali de compilação. Então, o certo mesmo é você chamar desse jeito aqui, ó, chamar o nome da função. Eu consigo também executar um script diretamente. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui no... Nossa, vai ficar uma bagunça isso aqui, mas bora lá, vou chamar aqui no... Nesse full... Não, esse full não é uma boa, não. Não, pode ser. Vamos lá, digamos que esse full aqui, eu quero executar um script. Eu tô mostrando as formas aqui de fazer, pessoal, mas tem que ter muito cuidado aí, né? Também você não vai ficar espalhando o script aí pelo site todo, porque isso aqui vai ficar uma dor de cabeça para manter. Mas é só para a gente ver de que forma a gente consegue executar funções script ali usando o próprio recurso oferecido pelo Tempo. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar um alert aqui, ó. Então, executando script tag automaticamente. Salvar, gerar, rodar. E aqui agora, ó, quando eu voltar no home, quando eu chamar, ó, ele vai aparecer ali aqui não tá, então observe que ele não chama. Entendeu? Só vai chamar no home, que é onde está o script. Então vamos ver aqui na página. Não é uma boa ideia. Vamos ver aqui no inspect como que ele colocou essa função. Então observe, ó, o script que eu importei automaticamente foi esse aqui, ó. Ele colocou no nível dentro aqui, que é onde eu estou chamando, ó. Então tá aqui o full, mas o full está sendo chamado aqui no base. É isso? Mentira, está sendo chamado aqui no home mesmo. Tá aqui, ó. Então por isso que ele colocou nesse escopo aqui, ó. Então quando executar ele vai chamar. Eu tô falando esse cuidado aqui, né, de quando você usa script, porque o HTML você sabe que ele é executado sequencialmente. Então ele vai executar esse script, vai chegar aqui, vai executar esse script aqui também e vida que segue. Então você tem que ter cuidado para de repente isso aqui depende disso e aí a ordem pode ficar invertida. Cuidado padrão aí que você tem quando está desenvolvendo com web, né? Com JavaScript principalmente. Então, dessa forma aí você consegue evitar esse tipo de problema. Certinho? Então, é isso. Vou parar por aqui também. A gente vai vendo aí parte a parte. E no próximo vídeo a gente vai finalizar, né? Eu acho que 3 partes aí vão ser suficientes. A gente vai fechar ali com chave de ouro ali, vendo como utilizar os últimos recursos do Tempo, né? Ver como usar a parte de contexto, acho que ficou faltando. E principalmente a gente vai fechar vendo a parte de deixar esse desenvolvimento um pouco mais suave, mais dinâmico, menos burocrático. Então o próximo vídeo não perca, vai ser o encerramento, o fechamento e a gente vai vir com um assunto muito bacana também. Beleza? Então muito obrigado, espero que esteja sendo útil a série e que você possa aprender mais sobre essa ferramenta incrível aí que é o Tempo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!